Parece uma ideia um pouco absurda, né? Mas a primeira vez que essa informação chegou pra mim, ó, Daniel, de cada 100 problemas que você lida na sua vida hoje, só um é de verdade. O resto você tá criando. Esses últimos 40 problemas que você lidou essa semana, que te estressou, que fez você ter conflito, eles nunca existiram, sempre você que criou. E minha mente explodiu naquele momento e eu confesso que não aceitei de primeira, lutei bastante contra, ou seja, eu decidi sofrer mais com isso um tempo. É como se o ego pensasse da seguinte forma, eu sei que parece um papo de maluco, mas não é. Se ele acreditar nisso e ele perceber isso, eu vou morrer. Porque esses outros 99 problemas, ele que tá criando. O grande segredo aí é você trocar a palavra. Se você parar de chamar o problema de problema e começar a chamar de oportunidade, o seu cérebro, o nosso cérebro, o que ele precisa, basicamente? Congruência. O tempo todo ele vai buscar por congruência. É por isso que quando você começa a escutar uma música triste, ele precisa te deixar triste. Porque ele precisa ser congruente com aquilo. Se você tá num lugar e tá todo mundo feliz pulando, e ele fala assim, acho que eu preciso ficar feliz e pular também, ele precisa entrar em congruência. Quando acontece ao longo de todo o dia, né? A gente lida com uma série de acontecimentos que a gente não estava prevendo, desses que a gente chama de problema. Se você fala pro seu cérebro, isso é um problema, ele fala assim, tá bom, vamos sofrer? O quanto você quer sofrer com isso? Você gostaria de repente, arrumar uma confusão com alguém, magoar alguém, falando alguma coisa forte? Eu tô aqui para te atender. E aí ele vai criar todo esse ciclo em volta disso. E é aquele um problema que, se você fosse uma pessoa consciente, né, ou seja, se estivesse na consciência que você ia lidar talvez em 10 minutos, vai te tomar 3 dias. Nosso cérebro é capaz de criar a nave espacial, ele é capaz de criar uma série de outras coisas, ele vai achar oportunidade para você. Então pensa comigo, veio agora na minha mente a lembrança de um caso como esse. O Thales Gomes, quando ele fundou a Easy Taxi, ele estava chateado com o fato de que não aparecia um táxi ali para ele, e ele transformou aquilo numa oportunidade e criou o que criou. Como é que isso pode ser um problema? Como é que isso pode ser ruim, negativo? Então tá muito na cabeça das pessoas, sabe? Quando você trata o acontecimento, que é só um acontecimento, não é nem bom nem ruim, como uma oportunidade, você usa essa máquina poderosíssima para criar oportunidades na sua vida. Vamos pensar em graus de evolução. Sim. Quem foi o ser que passou aqui pela Terra que teve o maior grau de evolução até hoje? Jesus, a gente chama isso de fé também, né? Todos aqueles acontecimentos tinham que acontecer exatamente daquela forma para que aquilo acontecesse de uma forma perfeita, de uma forma divina. Que ele acreditava, né? Tinha a fé, que no caso dele não dá nem pra falar em acreditar, né? Porque ele tinha a plena consciência do que estava acontecendo. Sim. De que tudo deveria acontecer da forma como estava acontecendo. Às vezes eu tava recentemente assistindo o documentário dos Beatles, e aí você começa a assistir, tem 8 horas, né? Esse último documentário deles. E aí a sensação de quem tá vendo e de quem tava ali com eles da produção é que não vai sair de nada de lá. Porque eles estão num fluxo lá, às vezes você não sabe se eles estão brincando, se eles estão gravando, se eles estão compondo. Só que você vê que tem fé naquilo, de que na hora certa a coisa vai fluir e vai acontecer. E aí daquela confusão, daquele caos que é tudo aquilo, sei lá quantas 15, talvez 20 obras-primas saíram dali. Então eles de alguma forma, até por experiência de vida, né, tanto tempo fazendo isso, eles acreditavam que aquilo ia acontecer. Tem algum problema você sentir um medo, né? Sentir uma preocupação, um frio na barriga quando o problema chega? De forma alguma. É o que a gente sempre fala. Não tem problema nenhum você sentir raiva. Sim. O problema é você se tornar uma pessoa raivosa. A raiva ela pode durar de 2 segundos a 1 minuto. Mas ela pode durar um dia inteiro. Algumas pessoas, infelizmente, dura décadas. Sim. Uma situação chata que aconteceu na sua vida, você teve raiva e você se tornou uma pessoa raivosa. Toda hora a gente sente medo, né, com acontecimentos e tal. Às vezes você fala, nossa, eu tô super atrasado para um compromisso. Vem uma sensação assim de alerta. Essa sensação de alerta é para você se movimentar e andar um pouco mais rápido e tá tudo bem. Só que algumas pessoas sentiram isso em um momento da vida e se tornaram medrosas. Aí tudo que ela faz é com base no medo. As pessoas confundem demais consciência. As pessoas chamam de... Tem algumas pessoas que dizem assim... Estava até num atendimento ontem e foi esse o assunto. Eu sou muito racional. Eu sou uma pessoa muito racional, portanto eu sou uma pessoa muito consciente.
Essa coisa de eu sou muito racional é o oposto da consciência. O seu fluxo de pensamentos involuntários é que está ditando o que você vai fazer. Isso é inconsciência. Então, sem dúvida, o primeiro passo é a consciência, mas desse lugar, né? De quem você realmente é. Você quer 99% de paz? A pessoa diz sim. Isso veio da consciência. Na sequência, e é uma questão às vezes de 1 a 2 segundos, para algumas pessoas demora mais, dá para perceber a mente chegando, o ego. Algumas pessoas 2 segundos, algumas 15. Ela fala, mas é difícil, né? E quem é que fala isso? Mas é difícil. A mente. É o ego da pessoa. Ele fala, meu Deus, a pessoa está descobrindo que sou eu que estou dominando a mente dela e eu preciso agir imediatamente. Que tal se eu plantar uma ideia de que é difícil? E a gente tem esse poder nas mãos da palavra e a grande parte desse poder tem muito poder naquilo que você diz para os outros. Mas aquilo que você diz para você mesmo, para você mesma, é gigantesco. Então, você usar a sua palavra contra você, dizendo que seu processo de evolução vai ser difícil, isso é completa inconsciência. Eu posso até criar um drama com relação a isso. É o que a gente faz na vida. E era o que eu fazia 99% do tempo. Conforme você vai limpando essas questões, elas vão tirando. Isso vai saindo da sua frente e você entra em fluidez com a vida. O que é paz? Eu acredito que é impossível responder essa pergunta. A paz, ela não está no campo do conhecimento. Ela não está no campo do saber. Ela está no campo do sentir. Você pode sentir a paz. Eu vejo muitos pais, mães, pensando assim, qual é a atitude que eu posso tomar para que meu filho seja uma pessoa mais consciente, né? E falando direto, como eu gosto de dizer, a única atitude que você tem que tomar é não estragar, porque eles já chegaram pura consciência aqui. Eles são muito mais conscientes que a gente. A criança, ela brinca para se divertir. Ela não brinca pensando assim, será que estão achando que eu sou legal, que eu sou importante, que eu sou bonito? E nem esquece de brincar. A única forma que você tem de ajudar seus filhos é trabalhando na sua consciência. Porque eles vão aprender por modelo. Foi essa percepção que eu tive com a minha filha, ela tinha 1 ano e meio. Eu falei, eu sou um covarde. Porque eu não tô aguentando de estresse. Com essa pressão que eu tô vivendo, que eu criei. E aí eu passo por uma criança de 1 ano e meio, eu tenho plena consciência que aquilo ali não era o Daniel, era o ego do Daniel. E a sua mente racional vai falar, não, eu sei que essa pessoa tá sofrendo porque eu fiz isso, tá chorando, tá irritada comigo, mas faz todo sentido o que eu fiz. Ela precisa disso. Que maluquice. Esse vídeo fez sentido pra você? Se você quer se aprofundar mais nesse tema, entender como é que você faz para viver 99% do tempo em paz, independente das circunstâncias, tem um convite para te fazer. Vem fazer parte do Clube Satoru. O Clube Satoru é um grupo VIP no WhatsApp, onde você vai ter lá conteúdos exclusivos, você fica sabendo de tudo o que eu crio, desafios, uma série de práticas, meditações, vídeos que eu vou compartilhar lá com você que podem ajudar você demais aí na sua trajetória. Super simples, é só você clicar no link aqui abaixo que eu vou deixar na descrição, ou se você estiver no Instagram, ele vai estar aqui na bio do meu Instagram, e você pode participar de forma totalmente gratuita. Espero você lá.